E a gente já caminha aqui para esse outro espaço do nosso estúdio para te contar que a semana termina com alertas em grande parte do Brasil. São extremos. Tem risco de chuva forte e tem cidade em atenção por causa da baixa umidade do ar. Vamos começar por onde o tempo fica firme? O bloqueio atmosférico ainda está ativo sobre o sudeste, grande parte inclusive, do centro-oeste e também no Paraná. Por isso, nessa sexta-feira, o sol vai predominar em toda esta área aqui em amarelo do mapa. Entre Goiás e o Paraná, o tempo seco pode colocar cidades em emergência. Os índices de umidade podem ficar abaixo dos 20%. Isso equivale a 1/3 do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. É justamente por causa dessa baixa umidade que a temperatura cai à noite no sul e sudeste. É que as nuvens funcionam como uma espécie de cobertor. Se elas não se formam à tarde, o calor se perde rapidamente. A gente tem imagens agora ao vivo da capital paulista. A gente percebe sim muita nebulosidade nesse momento. Nuvens que se formaram durante a noite. À tarde, a tendência já nas próximas horas é que essa nebulosidade se dissipe, o sol vai predominar. É aquele céu sem nuvens na cidade de São Paulo e a temperatura vai subir. O dia começou gelado aqui na capital paulista, mas os termômetros batem os 30 graus na cidade com tempo firme. Rio de Janeiro, hoje, bate os 32 graus, essa é a máxima prevista lá na capital fluminense. Campo Grande também, máxima de 32. Cuiabá registra 33, é a capital mais quente nessa sexta-feira. Manaus atinge os 29, com risco de chuva a qualquer hora. E é aqui que entramos no outro alerta do dia, de temporais. A começar justamente pelo norte do país e também pelo nordeste. Uma zona de convergência intertropical e os ventos úmidos do mar provocam muita chuva nas duas regiões. São esperados até 60 milímetros de chuva em Belém, em Natal e também em João Pessoa. É muita água para pouco tempo. Em Salvador, também chove bastante, tem risco de alagamentos, transbordamentos e deslizamentos por lá. Outra capital que também pode enfrentar temporais é Porto Alegre. O tempo fica fechado hoje e não é só na capital, viu? Todo o Rio Grande do Sul fica em alerta. As áreas mais centrais do Rio Grande do Sul devem receber os maiores acumulados, os maiores volumes. A chuva forte e a ventania já provocaram estragos por lá. É a Gabriela Garcia quem conta pra gente. Tá lá em Porto Alegre nesse começo de sexta-feira chuvoso. Traz as informações pra gente, Gabi. Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo que nos acompanha. Vocês acompanham, chove forte aqui em Porto Alegre nesse momento, nesse amanhecer. A gente tem, então, previsão de temporais ao longo do dia, como você disse, não só aqui, mas também em outras localidades do Rio Grande do Sul. Desde ontem, a chuva já causou estragos, principalmente em municípios do noroeste gaúcho. A Defesa Civil do Estado divulgou um balanço sobre esses municípios afetados. Por exemplo, em Boa Vista do Cadeado, houve queda de postes de luz, de árvores e danos no telhado de um colégio. Em Cruz Alta, queda de árvores e tombamento de um caminhão em uma rodovia. Em Ibirubá, também queda de árvore e água em uma rodovia, água acumulada na pista. Selbach informou danos na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, em uma propriedade, e também queda de árvores e de postes. Nessa sexta-feira, o dia também começa instável no Rio Grande do Sul. A gente tem possibilidade de chuva moderada a forte e temporais, principalmente nas faixas oeste e central, Campanha Gaúcha, Vales, Serra, Costa Doce e Litoral. Ao longo do dia, essa instabilidade persiste e aí se concentra principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, ali entre centro e oeste. Porto Alegre hoje, a gente tem chuva forte, possibilidade de temporal, temperatura aqui não sobe muito, máxima de 22 graus, agora faz 20 graus. E a Defesa Civil de Porto Alegre faz o alerta para a possibilidade, então, de transtornos por causa dessa chuva forte. São esperados acumulados, então, de chuva de até 80 milímetros até
por volta de 8 horas desta sexta-feira. As rajadas de vento podem chegar também a até 50 km por hora e a gente tem esses temporais chegando em Santa Catarina, no estado vizinho, isso entre o fim da tarde e a noite. Chega então no sul, oeste e interior de Santa Catarina. Já o Paraná, você estava falando, né, Carol? Principalmente o norte do Paraná está sob a influência dessa onda de calor, portanto, por lá a gente deve ter predomínio de tempo firme com temperaturas elevadas, bem diferente do cenário aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai seguir acompanhando, qualquer atualização trazemos por aqui. Dia que começa com chuva lá em Porto Alegre. Gabriela Garcia conversando com a gente ao vivo da capital gaúcha. Temos até imagens da região serrana, lá do Rio Grande do Sul, imagens de Gramado para te mostrar como é que o dia também está começando por lá. A gente até vai tirar tarde para que a gente consiga visualizar melhor o que está acontecendo. Mas aí na imagem ao vivo, já destacamos o tempo fechado. Vamos só tirar tarde rapidamente para mostrar aí como é que as nuvens estão tomando conta da cidade gaúcha. Gramado, com esse tempo bastante encoberto, também com esse alerta de chuva intensa por lá. Aqui a gente traz agora alguns volumes de chuva esperados para hoje. Em São Borja, por exemplo, 100 milímetros de chuva. É muita água. Em Santa Maria, 80 milímetros. Vera Cruz e Porto Alegre, de onde Gabriela Garcia conversava com a gente, temos aí cerca de 60 milímetros esperados para esta sexta-feira. Esses temporais são provocados por um ciclone extratropical, que vai dar origem a uma frente fria. E essa frente vai levar muita chuva também para Santa Catarina e para o Paraná, principalmente, olha só, aqui no domingo. Como a Gabriela Garcia já destacava para a gente, qual vai ser a situação nesses dois estados durante o fim de semana. E é justamente no domingo também que as temperaturas começam a cair. A próxima semana será gelada no sul do país. Região de Porto Alegre e boa parte do sul de Santa Catarina terão mínimas entre 8 e 10 graus. Entre o fim de abril e início de maio, tem risco de geada, principalmente nas serras gaúcha e catarinense, onde os termômetros podem marcar até 0 grau. É abril se despedindo com chances de recordes de frio do ano.